Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje o tema que a gente vai tratar vai ser sobre visita domiciliar. Eu tentei fazer um compilado a respeito de algumas normativas sobre visita, algumas recomendações, mas em especial falar sobre a prática diária mesmo. Como o Marcelo falou, eu sou médica de família da CACI, que é a Caixa de Assistências dos Funcionários do Banco do Brasil. E por ser saúde suplementar, a gente tem uma rotina um pouco diferente de visitas comparada com o SUS, mas eu trabalhei também no SUS por 6 anos, então a todo momento eu vou tentar colocar algumas coisas que a gente realiza e que tem parecido com o que vocês fazem também no Sistema Único de Saúde. Mas o mais importante é a visão de que como se faz uma visita, como se planeja uma visita, qual é a configuração mesmo desse planejamento para se tornar uma coisa prática mesmo no dia a dia de vocês. Para começar, eu sempre gosto de apresentar um pouquinho do escopo mesmo da apresentação, então a gente vai falar algumas questões sobre conceito, os objetivos, o planejamento, execução, análise de resultados, porque é sempre importante se analisar depois de uma visita se o produto dela realmente atendeu, e as considerações finais. Então, para a gente começar falando de visita, é importante a gente ter uma ideia do que é a visita mesmo, né? Então, assim, a visita domiciliar, ela é uma tecnologia de saúde, ela é uma ferramenta que ela é usada quando se tem o objetivo de se conhecer melhor as condições de vida que envolve aquele indivíduo, tá? Então, é uma ferramenta em que você usa quando existe alguma situação em que ter conhecimento da condição do ambiente, de condições de vida daquele indivíduo vai fazer diferença para uma abordagem mais efetiva. A visita, ela se configura, ela estabelece, na verdade, uma mudança desse contato com o paciente. Então, assim, o modelo que é centrado na doença, que é centrado num foco patológico em si, ele perde rompe com esse modelo e torna-se o mais importante o foco no indivíduo. O indivíduo e as condições que estão ao entorno dele, as condições familiares, as condições culturais, o meio ambiente, enfim, condições que estão circundando essa pessoa. Então, a visita ela tem como característica basicamente isso: você enxergar a pessoa no meio em que ela está inserida, levando-se em consideração outras variáveis que não só a variável patológica, tá? Então, eu até coloquei nesse slide um conceito assim mais técnico, né, para vocês terem uma ideia, mas basicamente é isso: a visita faz essa diferença de você sair do modelo voltado para a patologia, para a questão da doença da pessoa apenas, e você ter uma abordagem que se foca o indivíduo no ambiente que ele está inserido. Outra coisa também que é importante é que a visita, como eu falei, ela é uma tecnologia, ela não está para ser usada pela atenção primária, mas ela faz parte de uma série de outros recursos. Então, a visita, ela subsidia outros recursos. Então, nesse esquema aqui que eu vou mostrar para vocês, dessa grande área da atenção domiciliar, a visita, ela faz parte de um componente que integra e viabiliza as demais áreas da atenção domiciliar. Então, a visita e a internação domiciliar são itens que fazem parte, que subsidiam a execução do atendimento domiciliar e da atenção. Tá? Então, vocês estão verificando aqui, que isso é uma representação esquemática, que a visita ela configura uma das modalidades, né, da atenção à saúde,
e que subsidia as demais ações de atendimento e de atenção domiciliar. Lógico que cada uma dessas atividades, a internação e a visita, elas têm algumas diferenças, mas a visita se torna importante porque ela é um item presente em todas essas modalidades, tá? Antes de fazer uma visita, a gente tem que ter em mente o que a gente quer encontrar ali, né? Quais são os objetivos de uma visita. Toda visita ela precisa de ter um objetivo. Então, como ela é uma ferramenta para ser usada, a gente precisa identificar qual é a hora que ela precisa ser usada. Então, dentre os objetivos da visita, a gente tem que conhecer o domicílio e as suas características ambientais, sociais, culturais. Então, tudo aquilo que tiver relação direta com esse indivíduo, a gente precisa colocar como um ponto a ser observado durante a execução de uma visita. Verificar também a estrutura e a organização da família. É um outro objetivo também. É importante numa visita a gente identificar, a primeira coisa é você identificar a pessoa em questão, né? Às vezes a gente tem algumas situações de visita que foi motivada por conta de uma demanda específica de alguém, de um paciente, e desdobramentos que possam acontecer a partir dessa demanda, elas precisam ser identificadas também. Então, a gente começa identificando a pessoa em questão, né, ou a situação que vocês querem avaliar, verificar a relação dessa pessoa com as demais, isso tudo é observação durante a execução dessa visita, tá? Se há algum indício de conflito nessa família, ou algum tipo de relação, às vezes a gente encontra situações familiares em que alguns integrantes têm uma relação mais próxima com outros, ou outros que têm algum tipo de embate, algum tipo de conflito. Então é importante a gente identificar se nessa configuração familiar a gente encontra um arranjo favorável ou desfavorável, e isso vai fazer com que a nossa abordagem ali dentro seja seguindo um caminho ou outro, né? A gente chama isso de triangulação, quando a gente tem uma configuração familiar, onde você tem três forças que se organizam de maneira a ser tão coeso que uma força externa chegar ali, uma influência externa pode ter dificuldade. Então, você precisa identificar nessa configuração qual é o ponto ou a pessoa que seria mais fácil ou mais próxima para a gente conseguir começar uma abordagem e ter uma relação um pouco mais empática com essa família. Então, é muito importante você ter, ao entrar num domicílio, a gente já ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai encontrar, né? Assim, esses integrantes ali dentro, como é que eles se comunicam, como é que eles funcionam, para que a gente possa ter mais ou menos a mesma vibração que eles. Outra coisa importante são aquelas questões, por exemplo, idoso e criança. Então, quando a gente encontra uma casa em que há um idoso, mesmo que ele não seja o alvo da nossa investigação, né, digamos assim, é importante a gente ter algumas noções, por exemplo, de estrutura de casa. Por exemplo, se tem questão de tapetes, em especial tapete perto de banheiro, perto de quarto, perto da cama, por conta do risco de queda, né? A gente sabe que o idoso tem um risco maior de queda e a maior parte das quedas acontece no domicílio. Então, você tem banheiro, quarto, existência de tapetes, né, tapetes que possam causar queda, mobiliário, né, que tenham quinas vivas, que são aquelas quinas bem 90 graus, bem retinhas, né, também por conta de risco de ferimento, de acidente, às vezes para se apoiar, pode se machucar, né, esbarrar. A questão do banheiro também, piso de banheiro, abertura também de banheiro ou de portas de passagem, janelas também é importante observar.
se o quarto é arejado, se tem sol da manhã, se tem sol da tarde. São coisas assim que a gente observa durante a visita mesmo, mas que pode nos dar pistas de algum fator de adoecimento ou de alguma característica mesmo da rotina da família. Na questão da criança também é importante. Óbvio, eu estou citando aqui algumas coisas bem simples, né, mas que às vezes passam muito despercebida quando a gente faz uma visita. Encontrando crianças, é importante verificar como é que é o comportamento delas perante os familiares. Lógico que perante pessoas estranhas, é natural que a criança fique um pouco mais distante, né? Isso é perfeitamente normal. Mas dentre o convívio dela, da família, como é que a relação dela? É um comportamento espontâneo? É uma criança que às vezes pode manifestar algum tipo de recusa ou algum tipo de comportamento mais rebelde? Então, são alguns detalhes que vai nos dar pistas de como é que é o funcionamento e como é que essa criança se relaciona com os familiares ali dentro. Então, são basicamente coisas simples que a gente, em questão de minutos, né? Se você tiver um olhar treinado, você consegue ter uma noção e já ter um conceito a respeito disso. Outra coisa também importante também no objetivo de se identificar, objetivos dentro da visita domiciliar, é identificar fator de risco, né? Fatores de risco familiar. Então, assim, o risco social, risco ambiental, se é uma família que tem algum tipo, vive numa área de risco, da questão de violência, risco de contaminação, água contaminada, né, mora perto de rio. Então, são algumas coisas que a gente precisa de ter, sair dessa visita com esses objetivos traçados e respondidos. E também uma coisa muito importante, numa visita sempre tentar responder, dentro do que for possível, logicamente, as demandas que são apresentadas para a gente, as dúvidas que os familiares tiverem, e deixar mais ou menos um plano definido, um plano de cuidados ou alguma recomendação para que essa família possa seguir. Tá? Então, é mais ou menos a gente ter uma noção de vamos dizer assim, um atendimento, uma consulta, que ela precisa de ter um começo, um meio e um fim. Então, essa visita ela precisa de ter os objetivos iniciais, ela precisa de ter um andamento, coisas e tarefas a serem feitas e um desfecho final. Então, é importante que essa família, quando você saia da casa, que você deixe algum tipo de recomendação ou alguma orientação, algum tipo de plano para ser seguido. Tá? Até porque esse plano vai subsidiar numa segunda avaliação, seja domiciliar novamente ou dentro da unidade, se aquilo foi cumprido, se aquelas tarefas foram realmente realizadas. Isso é importante não só para dar credibilidade na visita e reforçar o vínculo entre a família e a unidade, os profissionais de saúde, mas também de ajudar na conduta dos profissionais e como é que ele vai seguir isso daqui para frente. Visitas precisam ser planejadas. Então, a visita domiciliar, ela é uma ferramenta, eu sempre vou bater nessa tecla, é uma ferramenta, então ela tem que ser usada na hora certa, no momento certo. Então, se ela é uma ferramenta, a gente precisa identificar qual é o alvo que a gente vai atingir usando essa ferramenta. Então, qual é o alvo? Definir o alvo. Se é uma pessoa, se é uma situação que eu quero avaliar, o que eu quero fazer. Em segundo, é definir os profissionais envolvidos. Quem é que vai para a visita? Como é que você vai definir quem é que vai? Como é que a gente vai selecionar o profissional mais adequado? Primeiro, toda visita ela precisa de ter uma demanda específica e que a gente tem que avaliar, ou pelo menos desenhar mentalmente, o que eu imagino que possa ser necessário nessa visita. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Então, uma visita na casa de uma família em que tem alguma criança com uma situação de risco, que não está indo à escola, vamos supor uma situação desse tipo, uma questão que tem um risco social. A visita do assistente social, por exemplo, é um profissional importante para estar ali, porque ele vai ter uma visão daquela situação, ele vai
saber abordar, ele vai saber identificar o que ele precisa. Então, a gente tem que traçar mentalmente, né, mesmo que seja de uma maneira bem simples, quais são os recursos que possam ser necessários. Então, a gente vai selecionar o profissional para estar ali, de acordo com a demanda que eu recebi, e o que deve ser exigido de mim naquele momento, tá? Então, a visita ela precisa ser definida, e quem define isso é a equipe. Então, toda visita ela precisa ser planejada, os profissionais devem ser selecionados dessa forma. O que eu vou encontrar e quem precisa estar lá naquele momento, tá? Uma outra coisa importante, definir o itinerário e operacionalizar a visita. Como é que a gente vai definir itinerário? Existem várias formas de se fazer isso, a gente não tem uma regra pronta, mas é importante se definir numa visita o tempo que eu quero gastar. Não só na execução dela toda, se eu for fazer uma visita única, ou se eu vou fazer uma visita numa determinada área, então eu vou fazer X visitas que vão levar tanto tempo. Então a gente tem que ter mais ou menos uma ideia do trajeto que eu vou percorrer, do tempo que eu vou gastar em cada visita, tá? E priorizar isso. Por quê? Visita é uma ferramenta que tem um custo. Às vezes é difícil a gente identificar o custo de uma visita, o que seria o custo de uma visita. Mas o custo, ela tem, se a gente pensar em duas áreas, basicamente. A gente tem uma questão que é o deslocamento do profissional. Esse deslocamento pode ter um custo, não só um custo de automóvel, de passagem, não é só essa questão financeira, mas existe isso também, mas também a questão da gestão do tempo, né? Então, um profissional que está fazendo visita é um profissional que não está na unidade de saúde. Então, o tempo que ele está se dedicando a fazer visita e a alçada que ele tem ali dentro, ou seja, o número de pessoas ou de condições que ele consegue dar giro estando fora da unidade é ele dentro da unidade é outra coisa. Então a gente tem que verificar que na visita você tem uma demanda específica e você tem um número de atendimentos menor do que se você tivesse uma unidade de saúde. Isso tem um custo por quê? Porque a hora do profissional, ela também tem um custo, né? Então, a gente tem a questão, digamos assim, administrativa, né? Vamos por assim dizer, do custo financeiro, se de repente uma equipe precisar de sair, se deslocar de táxi ou de ônibus, ou usar um carro, enfim. E o custo também dessa hora, dessa ausência desse profissional na unidade. Ele vai estar direcionando tempo para atender uma demanda menor, portanto, essa demanda ela precisa ser muito bem pensada e organizada, porque esse tempo que ele não está ali dentro, ele está destinando a atender uma, duas pessoas, e não na unidade, que ele poderia atender muito mais. Então, a gente também tem que ter essa visão de otimizar o tempo e destinar a visita para aquelas questões que eu preciso realmente ter uma abordagem dessa família, porque isso vai me trazer um benefício muito maior. Eu vou dar uma experiência rápida assim, do que eu vivo. Na CACI a gente faz visita, normalmente a gente usa táxi, porque precisa às vezes fazer em vários bairros e tal. E a gente tem uma verba para isso, né? Essa verba, ela é uma verba que ela é destinada para todas as equipes. E não é uma verba específica só para visita. É uma verba no valor X, né? Que vem de Brasília para a gente, que é a sede da CACEM em Brasília. Então, essa verba serve para a visita das equipes. Ela serve também para eventos como atividades coletivas. Então, assim, é um valor que ela serve para todas as equipes e para várias outras coisas que não é só visita. Então, o que significa? Uma equipe que hiperutiliza essa verba da visita significa que a outra não vai conseguir cumprir as visitas que ela planejar, porque não vai ter esse deslocamento. E lá a gente não tem como fazer visita com o próprio carro. Assim, é uma norma da empresa não permitir isso, né? Por questões de segurança também, a questão de acidente de trabalho, né? Se você está com o seu carro, acontece alguma coisa, você está durante o trabalho, quem é que se responsabiliza e tal. Então, assim, a empresa não permite que a gente faça isso.
Mas é um recurso que precisa ser otimizado, porque assim, o excesso da minha visita, se ele for realmente dispendido de uma maneira inadequada, a colega vai ficar sem ter essa verba, ela não vai poder fazer. Então, assim, envolve a questão do gerenciamento do custo, né, de valor. Mas só para vocês terem uma ideia como a gente tem que otimizar até o nosso tempo também. A gente tem tempo para fazer visita lá, tem um horário destinado para isso, porque a ausência da gente na unidade também faz falta. Lógico que a gente tem outra retaguarda, outros colegas que ficam, né, na demanda espontânea, mas é um tempo que os meus pacientes não têm a gente na unidade, tá? Então é bom se pensar nisso também. Outra questão também muito importante é confirmar horário, tá? Além de definir o tempo, priorizar também o horário melhor para ser feita a visita. Muitas vezes, eu já passei várias vezes por isso, você agendar uma visita e você chega na casa, o paciente não está em casa. Acabou de sair para ir na feira ou para ver a vizinha, enfim. É um tempo que é perdido, né? A gente segue, vai fazer outras coisas, mas é muito importante porque você se planejou para aquilo, para resolver uma situação, e acontece um outro imprevisto, isso não pode acontecer. Então, assim, é muito importante que essa visita seja confirmada, que o horário escolhido seja um horário que esteja de acordo com a rotina daquela família, que elas possam te receber e seja de acordo com o horário também disponível do profissional, mas que isso seja confirmado. E de preferência confirmado no mesmo dia. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, de você conseguir confirmar no mesmo dia. Mas o melhor é que seja confirmado o mais próximo possível do dia de acontecer, para evitar de ter esquecimento, de ter outras coisas que aconteçam, e às vezes a gente perder o tempo, né, de estar indo lá. Definir rota, e geralmente para definir rota de visita, se você fizer optar por fazer mais do que uma visita, é importante iniciar por aquelas que demandam menos tempo. Então, geralmente, visitas com questões mais simples, às vezes o atendimento de famílias menores, rotinas que sejam um pouco mais relacionadas a resoluções, tirar dúvidas, às vezes abordagem de recém-nascido, coisas que você já tem mais ou menos um escopo pronto que você vai fazer e vai ter um tempo mais ou menos definido, e deixar as visitas mais elaboradas, que às vezes vão demandar mais tempo para o final. Isso é uma forma de gerenciar o tempo e a gente conseguir organizar tudo a contento. É importante também, na organização, você selecionar o que você vai levar, né? Então, é muito chato você estar no meio da visita, você identifica alguma situação que você precisa prescrever alguma coisa, ou precisa deixar alguma coisa anotado, fazer algum tipo de referência, e você não tem um bloco de papel, você não tem uma guia para deixar algum pedido de exame, ou para prescrever coisas. Então, assim, é muito importante ter formulários, listagens para algum tipo de informação. O pessoal do serviço social usa muito isso, ter aquelas pastinhas em que coloca, às vezes, aqueles contatos, folders de rede de apoio, coisas que possam ser importantes e que ajudam a pessoa na hora de encontrar um serviço diferenciado e tal. Então, muito importante checar isso. O que eu vou levar? Eu preciso de levar aparelho de pressão, eu preciso de levar esteto, eu preciso levar termômetro, né? Preparar aquela malinha do que você precisa de levar, e em especial formulário. Eu já tive várias situações de você precisar, assim, cadê o formulário para fazer uma evolução, porque na cabeça fazer 3, 4 visitas, às vezes você não consegue lembrar de tudo. Não tem o formulário ali, esqueceram de botar. Aí, né, a gente usa um celular, você grava uma coisa e tal, mas não é natural, né? Então, é importante que você tenha tudo próximo de você, para que você consiga fazer as coisas fluírem mais naturalmente. Então, muito importante lembrar isso, formulário, guia, equipamento que for necessário, sempre lembrar, geralmente de véspera, né, para não ter risco de esquecer, de levar. Isso é importantíssimo. Parece simples, mas dá um trabalho. A gente só lembra que dá problema na hora que você vê que precisa, não tem. Outras questões na hora de executar, né? Então, como vou chegar no domicílio e eu vou abordar minha visita, vou começar por quem? Eu vou começar pela pessoa alvo. Muito importante, porque às vezes durante uma visita
um fala uma coisa, o outro fala, e a gente acaba perdendo, e a pessoa-alvo que eu quero buscar, o que eu preciso abordar, ela acaba ficando secundária. E não é. Lembra que visita, ela precisa ter objetivo, ela precisa ter método, ela precisa ser feita, ela precisa sair com resultado. Então, eu preciso começar pela pessoa em questão. Sempre começar com a pessoa-alvo. Ok, vamos continuar aqui. Ótimo, vamos lá. Então, como eu estava falando com vocês, a forma de abordar, não é isso? A visita, ela é um recurso, é uma ferramenta estratégica e ela tem que ser usada de uma forma racional, porque ela tem um custo. Acabei de falar isso também para vocês. Então, assim, como eu estava falando, a questão da visita, né, da abordagem de um faltoso de dose supervisionada, ela tem um custo, mas ela dá um resultado que é você resgatar esse paciente e qual é o produto que eu tenho disso? É trazer esse paciente para o tratamento, eu contribuir para a quebra realmente desse ciclo de transmissão, é eu fazer a proteção dos demais familiares pela questão do contágio, é eu evitar um custo maior de tratamento, por exemplo, no caso de uma resistência bacteriana, né? Uma resistência a antibióticos. Então, assim, uma situação que eu não tenho como não fazer. Eu tenho que fazer, porque o custo de não fazer é muito maior, né? O custo para o sistema de saúde, o custo de medicamento, o custo de usar outros antibióticos por conta de uma resistência bacteriana, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar essa questão do custo, não só pensando na questão financeira, mas também pensando no benefício que eu tenho. Então, a redução do dano, neste caso, ela já é master e ela já define realmente que essa visita é uma visita que tem que acontecer, ela precisa acontecer. Terminou a visita. A gente precisa sair de uma visita tendo aquela noção de que consegui fazer o que eu precisava de fazer, né? Precisava de ser feito. A análise, logicamente, ela não acontece necessariamente logo que acaba a visita. Porque muitas vezes você termina a visita, você precisa de conversar com o teu colega, trocar uma ideia, fechar um pacote de soluções e muitas vezes ali na hora, no portão, não dá para fazer. Mas a gente tem que ter uma noção, ou pelo menos intimamente, você sair com aquela percepção de que a pergunta que levou você a entrar naquela casa foi respondida. Isso é muito importante, porque se isso acontece, significa que você cumpriu todas as etapas dessa visita, todas as normativas para ela acontecer. Então, a gente precisa primeiro ver isso, se o objetivo foi atingido. Aquilo que eu queria saber, eu consegui saber? Na maioria das vezes a gente consegue, muitas vezes a gente não consegue. E se a gente não consegue, ou não foi possível atingir isso, por que isso aconteceu? Tá? Identificar se houve alguma falha, se alguma abordagem não foi adequada, se faltou alguma coisa, sem ter essa noção. Os pressupostos foram contemplados, ou seja, a pessoa que eu queria encontrar ali, ou pelo menos as pessoas envolvidas ali estavam ali, elas participaram dessa visita, elas interagiram, elas fizeram parte elas foram atores, participaram daquilo. Isso é muito importante também, porque muitas vezes a gente vai fazer visita e ali você encontra quem você quer, mas essa pessoa não colabora, ou não participa, ou não se isenta de alguma forma. Isso dificulta muito também na abordagem do profissional. Se o preparo foi adequado, e o preparo são todas aquelas etapas que eu falei antes para vocês. Agendar, confirmar, checar se está tudo certo, verificar o itinerário, analisar se aquela demanda realmente é uma demanda pertinente para fazer uma visita, definir quem vai, por que vai. Então, se você conseguir cumprir todos esses pródromos, digamos assim, a gente considera que foi adequado o preparo. E se o tempo foi cumprido? Isso também é importante, né? Então, assim, toda visita ela tem que ter um começo, meio e um fim, e esse fim, pelo menos dentro do que a gente espera de tempo, porque ela tem um custo, né? Sempre tem que lembrar isso. Visita tem custo e ela precisa de ter uma resolutividade dentro daquilo que a gente espera.
de tempo, inclusive. Alguns detalhes assim que eu quero deixar de importante para vocês é que a visita ela é uma ferramenta. Então, se é uma ferramenta, ela precisa de ser planejada previamente. Visita só é considerado visita se ela tiver esse preparo e essa seleção mesmo de necessidades, tá? Porque se não for assim, isso não é visita, isso é um atendimento domiciliar. Então, a gente apesar de que o atendimento domiciliar, ele também existe, mas ele não é visita, tá? Onde eu trabalho, a gente tem isso muito claro, até porque a gente realiza coisas distintas. O atendimento domiciliar, então, a urgência, quando ela acontece no domicílio, a gente tem ciência, a gente é acionado, mas a gente não executa. Isso a gente tem uma equipe que é destinada para fazer uma coisa que a gente chama de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Então, isso não é uma visita, isso é um atendimento. Vai, verifica se dá andamento, trata o que tiver que tratar, resolve o que tiver que resolver e passa para a gente dar o segmento, dentro dos cuidados da estratégia de saúde da família. Mas a gente não faz o atendimento de urgência. Então, assim, isso é muito delineado mesmo, porque visita não é atendimento. Então, visita só é visita se tiver cumprir todas essas etapas. Do contrário, ele é um atendimento domiciliar. O atendimento também faz parte, naquele diagrama que eu mostrei para vocês no início das lâminas, o atendimento faz parte, a visita, ela corrobora com isso, mas não é a mesma coisa, tá? A visita, ela configura como uma das modalidades da atenção domiciliar, que abrange a atenção, o atendimento e a internação, que é aquela figura que eu disse para vocês. Eu acho aquela figura muito interessante, porque ela mostra justamente isso, uma coisa que está dentro de outra, aquela coisa conjugada, mas elas coexistem, mas não é a mesma coisa, tá? A seleção do profissional mais adequado para a execução da visita, ela tem que ser feita pela equipe, com base na demanda que eu suponho encontrar e nos recursos que eu faço uma previsão de que eu vou usar. É importante também, isso é uma sugestão, eu tentei procurar se tinha algum tipo de normativa, exceto se tiver alguma normativa interna de vocês, mas não há nenhum tipo de proibição para que se faça uma visita uma pessoa só, um indivíduo só, tá? Mas é recomendado que uma visita seja feita pelo menos por 2 profissionais. Quais os motivos para isso? Um dos motivos é a questão mesmo da segurança. Então, assim, quando você tem um outro colega, você se respalda muito melhor de quaisquer situações que possam acontecer no domicílio, o registro é muito melhor, porque o olhar de 2 pessoas capta muito mais coisa do que apenas você tendo que analisar isso tudo, essa gama toda de informações que tem dentro de um lar, e ainda ter que fazer questionamentos e dar andamentos a perguntas e fazendo prescrições e resolvendo coisas. Então, uma pessoa só realmente tem um olhar bem mais, muito mais direcionado e muito mais míope. Então, é muito melhor você fazer uma visita com pelo menos 2 profissionais. Pode ser mais profissionais, não tem problema nenhum, desde que tenha recursos e que tenha necessidade para tal, mas pelo menos 2 profissionais. Então, assim, onde eu trabalho também, a gente visita sempre, só em par, não é feito também visita sozinho por conta dessas questões, não só de segurança, mas de melhor qualidade de registro, melhor análise também dos achados. Uma coisa também é muito importante, visita não é exclusiva de estratégia de saúde da família. Visita, ela é uma ferramenta que ela é de toda a equipe da atenção básica, independente da modalidade. Tá? A visita domiciliar ficou muito marcada com a estratégia de saúde da família, talvez até por uma questão de ser uma ferramenta que, como ela foca o indivíduo
no meio em que ele está inserido, né? Essa quebra de paradigma e tal, sai aquela coisa da hegemonia, do centrado da doença e tal. Então isso ficou muito próximo da estratégia na questão da filosofia da coisa, mas a visita ela não é exclusiva da estratégia. Então, qualquer equipe da atenção básica, independente da modalidade que atue, está como atribuição a visita domiciliar, tá? Iniciar o atendimento sempre pelo pessoa-alvo, nunca, sempre tomando cuidado para não se perder, né? Então, às vezes, a gente se perde mesmo, que um pergunta uma coisa, o outro quer saber outra, e o outro chama aqui. Então, sempre focar na pessoa-alvo, isso é importante, não só para você conseguir ser resolutivo, mas que essa visita ela tenha um encadeamento, você buscar o alvo e depois abordar os secundários. Porque senão fica realmente muito confuso e até o encadeamento e a sequência de ideias e de informações ele fica muito perdido. Né? Então, lembrando sempre disso, você está num território que não é seu, você não está na sua zona de conforto. Então, quanto mais linear for aquilo, quanto mais setorizado, fica muito mais fácil para você dar andamento. E é um recurso que tem que ser usado de uma forma racional, né? Por todas as razões que eu falei anteriormente para vocês. Eu separei aqui nas referências. Esse artigo é um artigo muito interessante, que é da Universidade Federal Fluminense. Ele fala de muito mais coisas da visita, inclusive ele fala, por exemplo, na visita para crianças, quais são as especificidades que você tem que ter atenção do idoso, atenção à saúde do adulto. Então é muito interessante, quem puder olhar, ele é muito, você acha no Google muito fácil, que é um artigo assim, também não é um documento muito longo, mas ele é ótimo para você ter, por exemplo, para você discutir, fazer treinamento com a equipe. Eu gostei muito dele, eu baixei para mim, achei ele fantástico. Tirei também algumas informações PNAB 2012, né? Que fala dessas normativas da visita, das atribuições das visitas para cada profissional de saúde. A proposta que foi aprovada agora, se não me engano, acho que 31 de agosto, se não me engano, desse ano, essa reforma da Política Nacional de Atenção Básica, teve algumas mudanças, né? Esse link que eu tirei para vocês, não é ela já reformulada, não, acho que não saiu ainda a edição, se não me engano, mas é pelo menos uma proposta, né? E dentro do que eu pude ler, muitas coisas têm algumas mudanças, mas a questão da visita ainda não mudou. Realmente a visita, ela continua sendo uma ferramenta que não é exclusiva da estratégia, mas ela é uma ferramenta usada para toda a atenção básica. Tá? Então, assim, são alguns documentos de sugestão que eu deixo aqui para vocês darem uma pesquisada, usar em treinamento de equipe, lerem e usarem mesmo, tá bom? De resto, eu agradeço muito a participação de vocês. A gente vai abrir agora para as perguntas, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar perguntando que a gente está à disposição, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos.